Tá aí o que você queria. Cruel, muito cruel. Tá lá um corpo estendido no chão. Olá pessoal, eu abro esse vídeo aqui dessa segunda-feira, 31 de maio de 2021, lamentando a morte aí de um dos grandes narradores esportivos, né? Januário de Oliveira. Para quem acompanhou o futebol na década de 90, que acompanhou as transmissões pela TV Bandeirantes, era um dos grandes narradores da época, dono aí desses bordões que eu falei agora no início, de tantos outros, né? O Januário Oliveira, que ele ficou aí 11 dias internado num hospital particular da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e veio a falecer nesta segunda-feira aos 81 anos de idade, né? Um narrador aí que, tipo, foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar, né? Quando eu comecei a acompanhar futebol, eu acompanhava os jogos do Campeonato Carioca na TV Bandeirantes, que passava toda quinta-feira para São Paulo, né? Era uma divisão, quarta-feira era Campeonato Paulista, e geralmente com o Luciano do Vale ou com o Silvio Luiz na Bandeirantes, e na quinta-feira era o Januário de Oliveira, né? Passando o Campeonato Carioca, e trouxe aí esses grandes bordões, né? Apelidou também saudoso Ézio de Super Ézio. Então fica aqui as nossas condolências e a nossa homenagem aí a esse grande comunicador, né? Que se vai, né? Infelizmente mais um aí que criou aí alguns apelidos, né? Eu tô vendo aqui uma reportagem aqui, além do Super Ézio, ele criou o Valdeir The Flash, né? Por conta aí do atacante Valdeir, do Sávio do Flamengo virou Sávio Anjo Louro. Muito legal esses bordões dele. E vai deixar saudades, né? Então fica aqui, como eu falei, as nossas homenagens e nossas condolências aos familiares. Mas vamos começar o vídeo de hoje falando aí sobre o futebol do interior paulista, e na sequência eu falo sobre os jogos dessa semana da Copa do Brasil. A Copa do Brasil está de volta neste meio de semana e eu vou passar para vocês então os jogos que vão acontecer. Mas vamos começar falando que teve campeão hoje, né? Tivemos aí mais um campeão estadual nessa segunda-feira, e é o Esporte Clube, e é o São Bernardo Futebol Clube. Esporte Clube São Bernardo não, o São Bernardo Futebol Limitado, né, que é o time amarelo e preto lá da cidade de São Bernardo do Campo, o Tigre. Ele foi campeão nessa segunda-feira da Série A2 do Campeonato Paulista ao vencer o Água Santa nos pênaltis. Esse jogo foi disputado no estádio do Canindé em São Paulo e teve aí emoção do início ao fim. O primeiro jogo as equipes haviam empatado 0-0, né? Aí no segundo jogo, empate em 2-2 e a decisão nos pênaltis, que aí o time do São Bernardo venceu por 4-3 e garantiu o caneco, né? Pelo segundo ano consecutivo, uma equipe do ABC fatura, ou o terceiro, né? Não sei se o Santo André foi campeão em 2019, agora não estou lembrado, mas no ano passado tivemos o São Caetano e neste ano então o São Bernardo, campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. E o São Bernardo quase que viu, né, o título ir por água abaixo, porque o time saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo com o Léo Castro, cobrando pênalti. O Lucas Ferron fez 2-0 aos 45 do primeiro tempo, parecia que estava tudo encaminhado aí para o título do São Bernardo. Só que o Água Santa tinha o Dadá Belmonte, e ele, através da bola parada, conseguiu arrancar o empate, né? Primeiro, cobrando falta aos 21 minutos do segundo tempo, e depois de pênalti aos 38 do segundo tempo, resultado que levou a decisão para os pênaltis. E aí, nas penalidades, o São Bernardo levou a melhor, fechou em 4-3, conquistou o título, né? Então, São Bernardo aí campeão paulista da Série A2. Da Série A2 para a Série A3, vamos falar que hoje nós já tivemos dois jogos das quartas de final, jogos de volta. Então já temos aí dois classificados para a semifinal. O Votuporanguense venceu o Marília pelo placar de 2-1, já havia vencido na ida, venceu agora por 2-1 e confirmou sua classificação para a semifinal. O Votuporanguense foi um dos times que havia sido rebaixado da Série A2 no ano passado. No outro confronto já realizado, o Nacional voltou a vencer o Noroeste, dessa vez em Bauru, por 1-0, e deu o troco da eliminação do ano passado, quando essas duas equipes se encontraram nessa mesma fase. Vale destacar que o Noroeste foi o primeiro colocado de novo, né? Assim como no ano passado, foi o primeiro colocado na fase de classificação, e o Nacional foi o oitavo colocado. E dessa vez o Nacional passou aí e com 2 vitórias em cima do Noroeste. Ainda nessa segunda-feira nós teríamos aí o jogo Barretos e Primavera, São José e Linense. Assim que esses jogos forem concluídos, é que nós vamos ter aí a definição dos confrontos das semifinais, né? Dos dois jogos que valem acesso. Isso porque os duelos são definidos por meio da campanha geral. Então a gente tem que esperar aí quem vai se classificar desses dois jogos que faltam,
para ter aí a formatação das semifinais. Amanhã eu gravo um vídeo cedo, né? Esses jogos vão acontecer agora à noite. Amanhã cedo eu gravo um vídeo aí para passar então quais são os dois últimos semifinalistas, né? E bem como os confrontos, datas e horários, beleza? Bom, agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Copa do Brasil. Vou colocar aqui então na tela aqui, tá aí o site da CBF, né, com os jogos já da Copa do Brasil. E a terceira fase da Copa do Brasil vai ser aberta nesta terça-feira com o jogo Vila Nova e Bahia. Esse jogo vai ser às 16h30 lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, o popular OBA. E na Gazeta do Futebol, vou deixar o link aqui na descrição, você já tem o pré-jogo dessa partida e das outras partidas também que vão acontecer nessa terça-feira, né? Lá você vai encontrar então os desfalques, as possíveis escalações, bem como a equipe de arbitragem e onde essas partidas vão passar ao vivo pela TV e por rádio. Então depois aqui do vídeo aqui, você dá uma clicada lá no primeiro link da descrição, que você vai entrar lá já na página onde tem todos os pré-jogos da Copa do Brasil, dos jogos dessa terça-feira. Então a terceira fase vai ser aberta com Vila Nova e Bahia, né? O Vila Nova que passou pelo Atlético Alagoinha da Bahia também, né? Na primeira fase, e depois eliminou a equipe do Juventude nos pênaltis. Já o Bahia tem aí a maior goleada da competição até o momento, venceu o Campinense por 7-1 e depois fez 4-1 em cima do Manaus. Essa é a campanha então das duas equipes. Um pouco mais tarde, às 19 horas, nós vamos ter o Cianorte jogando contra o Santos. O Cianorte tem aprontado aí nessa Copa do Brasil, já eliminou o Paraná Clube na primeira fase, depois deixou o Santa Cruz para trás, enquanto que o Santos vai fazer aí a sua estreia na Copa do Brasil por ter sido o campeão, né? Por ter disputado a Copa Libertadores da América, né? Então o Santos é uma das equipes da Libertadores que vem aí para essa terceira fase direta da Copa do Brasil. Um pouco mais tarde, às 21h30, nós vamos ter o Boa Vista jogando contra o Vasco da Gama. O Boa Vista que eliminou o Goiás, né? Eliminou logo o Goiás de cara na primeira fase, depois passou pelo Picos. Já o Vasco deixou para trás dois times mineiros. Deixou primeiro a Caldense, né? Eliminou a Caldense na primeira fase e depois eliminou o Tombense. Então essa é a campanha das duas equipes. Também nessa terça-feira teremos aí o 4 de julho jogando contra o São Paulo. O 4 de julho que na segunda fase eliminou o Cuiabá, time de Série A, hein? Então 4 de julho aí por enquanto é uma das grandes surpresas dessa Copa do Brasil. Time que pela primeira vez passou de fase na Copa do Brasil e já passa logo em duas fases. Vai jogar contra o São Paulo. São Paulo que também, por estar na Libertadores, entra direto na terceira fase. Aí na quarta-feira, às 16h30 lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, nós vamos ter Grêmio e Brasiliense. Essas duas equipes vão entrar já a partir da terceira fase. O Grêmio também por ter sido um dos times brasileiros na Libertadores e o Brasiliense por ter sido campeão da Copa Verde. Então essas duas equipes não estão estreando na Copa do Brasil nesta temporada. Teremos também nessa quarta-feira, jogo às 16h30, a Chapecoense, que também entra na terceira fase por ter sido aí a campeã da última Série B, vai encarar o ABC de Natal. O ABC de Natal que na última fase, né, na fase anterior, eliminou nada mais nada menos do que o Botafogo, né? O Botafogo aí que está na Série B e acabou sendo eliminado pelo ABC que está na Série D. Ainda na quarta-feira, né, teremos aí o grande clássico dessa terceira fase lá na Arena Castelão, o Fortaleza jogando contra o Ceará. Esse jogo vai ser às 19 horas. O Fortaleza já passou aí por duas fases da Copa do Brasil, enquanto que o Ceará vai fazer sua estreia, né? Porque o Ceará entrou como campeão da Copa do Nordeste, então ele ganhou o direito aí de entrar na terceira fase. Também na quarta-feira, o jogo marcado para as 19 horas, teremos o Remo jogando lá no Bainão em Belém do Pará contra o Atlético Mineiro. O Remo que deixou para trás na última fase, na fase anterior, a equipe do CSA, né? Venceu nos pênaltis, enquanto que o Atlético Mineiro também é um dos times aí que entra na terceira fase. Ainda na quarta-feira, jogo marcado para as 21h30, jogo da televisão, Fluminense joga contra o Red Bull Bragantino. O Fluminense entra também direto na terceira fase e o Red Bull Bragantino chegou a essa terceira fase depois de ter deixado para trás Mirassol e Luverdense. Também nesta quarta-feira, o América Mineiro joga contra o Criciúma, né? O América Mineiro passou pelo Ferroviário, aquele jogo polêmico, né? Daquele pênalti lá, que gerou muita discussão, né, na disputa de pênalti, e o Criciúma que chega aí depois de ter eliminado Marília e Ponte Preta, né? O Criciúma eliminou dois times paulistas, então América e Criciúma jogando no estádio Independência, 9h30 da noite. E ainda temos mais um jogo nesta quarta-feira. O Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense. Essas duas equipes se
se enfrentaram no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense ganhou, né? Venceu o Corinthians, agora é a revanche novamente na Neoquímica Arena. Vamos ver se o Corinthians agora reage para cima do Atlético Goianiense. Esse jogo então, 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Na quinta-feira, teremos aí o Cruzeiro jogando contra o Juazeirense. O Juazeirense também é outra surpresa que vem aprontando aí nessa Copa do Brasil, já eliminou a equipe do Sport. Enquanto que o Cruzeiro já chega nessa terceira fase, mas andou tropeçando aí, andou tendo bastante dificuldade para chegar a essa terceira fase. O jogo vai ser nessa quinta-feira, 4h30 da tarde no Mineirão. Aliás, quinta-feira, 4h30 da tarde no Mineirão. Também na quinta-feira, às 19 horas, o Avaí joga contra o Atlético Paranaense na ressacada. O Atlético Paranaense estreando na competição. Ele não jogou a Libertadores, mas foi o 9º colocado ali do Campeonato Brasileiro. Então pegou aquela vaga direta ali que sobrou. Ainda na quinta-feira nós vamos ter o Vitória jogando contra o Internacional. O jogo lá no Barradão, 19 horas. Também na quinta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB joga contra o Palmeiras, jogo às 9h30 da noite. E só na outra quinta-feira, dia 10, porque esse jogo foi adiado, o Coritiba recebe o Flamengo no estádio Couto Pereira. Esse jogo está marcado para 21h30 da outra quinta-feira. Então, esses aqui são jogos desta semana, né? Desse retorno da Copa do Brasil, jogos da terceira fase. Lembrando que agora a partir da terceira fase serão jogos de ida e volta e que o gol marcado fora de casa não conta mais como critério de desempate. Então, se o primeiro jogo for 0-0, o segundo jogo for 1-1, é decisão por pênalti. É a mesma coisa se um time vencer na ida por 1-0, perder na volta por 2-1, também decisão por pênalti. Não temos mais aquela regra do gol marcado fora de casa valer como desempate, o que é, na minha opinião, aí foi uma decisão acertada acabar com isso. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer aqui para vocês desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de participar também aí da nossa Liga do Cartola, hein? Nesse final de semana aí, um pessoal entrou lá na Liga, lá tá ficando divertido lá jogar com vocês o Cartola. Então, ó, tem aqui na descrição o link para você fazer parte da nossa Liga do Cartola, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo.